Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos, conversando acerca da palavra, entendendo esse tempo. Tivemos o retiro da família, que aconteceu no final de semana passado. Dias incríveis. Como foi agradável nós vermos ali as famílias recebendo de Deus. Houve cura, transformação, houve conversão, relacionamentos restaurados. Não foi um congresso de casais, foi um congresso de família. Então tinham jovens, tinham crianças, programação para criança, programação para adolescente, e o nome do Senhor em tudo foi glorificado. Daqui a pouco temos um outro, eu já quero deixar aqui o convite para você, daqui a pouquinho no anúncio. Quando você quiser participar, se inscreva lá no nosso canal, se inscreva na nossa página do Facebook, acione o sininho e a gente vai conversando de tantas construções que o Evangelho tem trazido sobre a Igreja Evangélica Semeando Família, e você pode fazer parte desse projeto. E eu creio que tudo aquilo que nós fazemos com a intenção de agradar a Deus não fica sem recompensa. Tenha essa certeza no seu coração. Tudo aquilo que nós fazemos com a intenção de agradar a Deus não fica sem recompensa. O Senhor continua trazendo semente na mão daquele que semeia. Amados, ontem a gente conversou sobre essa customização da fé cristã, essa personalidade pessoal que nós estamos dando para a Igreja Evangélica Brasileira, para a leitura da palavra. A igreja não é mais aquilo que a igreja tem que ser. A igreja vai recebendo alguns toques, vai recebendo ali algumas adaptações, para que ela possa cada vez mais se parecer com aquilo que é a nossa identidade. A palavra de Deus, ela vai tomando uma outra proporção, ela não tem mais significado espiritual na nossa vida. É um livro de história, é um livro de autoajuda, é a caixinha de promessa. Quantas pessoas já pregaram usando a caixinha de promessa, e a gente vai rotulando e esquecendo um Deus que traz uma reflexão de pecado, um Deus que traz uma reflexão de saúde emocional, que traz uma reflexão entre céu e aquilo que seria o julgamento eterno, né? Aquilo que seria o inferno. E a gente acha hoje, inclusive os políticos, né, que eles nunca vão para este lugar. Alguns pecadores acham que nunca vão para este lugar, e a gente vai vivendo uma vida dissoluta, como foi assim com o filho pródigo. E nós vamos transformando na nossa vida, infelizmente sem perceber, trazendo algumas maldições, transformando a nossa vida em maldição, esquecendo que a nossa vida ela é para edificar, para anunciar e para apresentar o Evangelho do Senhor. A bem da verdade, quando a Bíblia Sagrada ela não pode na minha vida ser uma expressão de vida, eu não entendo nada da Bíblia Sagrada. Muito mais do que ler, eu preciso viver. E quando Paulo ele constrói o pensamento dizendo que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero é o que eu estou fazendo, ele está trazendo à tona aquilo que é uma verdade da palavra. Traz aqui um pensamento comigo. Abel e Caim tiveram as mesmas experiências, né, de ouvir o pai contando a história do paraíso, de ouvir o pai contando as histórias de Deus, essa visitação de Deus, e também ouvir o pai contando a história de como foi o pecado da desobediência e de sair daquilo que seria o paraíso porque ele desobedeceu a Deus. Quando a gente vê a estrutura de Caim e Abel, a gente vê um Abel que oferta para o Senhor algo que lhe custe algo. E nós vemos Caim ofertando algo que para ele talvez fosse o mais simples. Quando a gente começa a pensar nessa história, você vai ver que Deus em nenhum momento ele passa a mão na cabeça de Caim. A palavra que veio sobre ele foi: Caim, cuidado, o pecado está batendo a sua porta, cabe a você dominá-lo. Ele não expressou o que ele iria fazer, ele trouxe uma consciência da vida de Caim para que ele pudesse pensar e agir de forma diferente. Hoje nós fazemos todas as coisas, menos trazer uma atitude, uma ação e uma mudança da nossa maneira de pensar. Hoje é bem complicado, porque quando nós confrontamos alguém para falar de pecado, para falar das suas muitas mazelas e dificuldades, eles não concordam com isso e se sentem confrontados. E por conta disso a gente vê um evangelho customizado na vida de um monte de gente. A customização da fé. Aquilo que seria a expressão de um evangelho verdadeiro, hoje a gente já não entende mais como verdade. O Jesus ele deixa de ter essa conotação de salvação e passa a ter um pensamento, né, de provedor, de multiplicador, de criador daquilo que é as nossas necessidades. Eu não vejo o evangelho dessa forma.
Eu vejo o Evangelho a grande oportunidade de nós tomarmos vergonha na nossa cara e termos uma postura de maneira diferente daquilo que é a nossa vida dissoluta. Eu costumo dizer, né, que as pessoas entram para o Evangelho e acham que agora são blindadas de todo o mal. A partir do momento que eu continuo praticando as mesmas coisas que eu praticava no passado, como eu vou estar livre de todo o mal? Eu posso estar livre de uma parcialidade desse mal, mas a grande verdade é que eu estou com brechas para aquilo que a Bíblia diz, que Satanás está em redor buscando aquele que possa tragar. Eu acabo abrindo grandes brechas para que o inferno possa entrar na minha vida e fazer uma bagunça, sejam nas pequenas coisas. Você andar sem o cinto de segurança, esses sinais que você faz no sinal de trânsito, os gritos que você dá com a sua esposa, as agressões com o seu filho, e essas construções de vida vão revelando para Deus quem nós somos. Ele já sabe, mas ele espera que, como Paulo diz em Romanos 12, haja uma mudança na nossa maneira de pensar. E quando a gente continua pensando do mesmo jeito, nós atraímos as mesmas maldições e as mesmas dificuldades para a nossa vida. Quando a gente começa a pensar de maneira diferente, trazendo Jesus para o centro daquilo que é a nossa vontade, algumas expressões de dores, de machucados, de traições vão perdendo seu efeito. Nesse dia eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fortaleça-se no Senhor, tenha fé em Cristo, coloque a sua fé em movimento, não fique personalizando a realidade da palavra, nem fica personalizando aquilo que é a história da sua vida. Tenha uma consciência de vida, uma vida em abundância, naquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus, sem se corromper, sem se vender e acreditando que mesmo apesar de todas as coisas, grandes maravilhas o Senhor tem feito por nós. Então que essa palavra encontre morada no teu coração, que seja um tempo de restauração, de avivamento em nossa vida e que nós possamos entender que verdadeiramente Ele vive e reina sobre nós. Que toda expressão de pecado, de maldição que outrora não havia uma direção para que nós pudéssemos ajustar, alinhar, hoje você pode. Em Cristo Jesus, recebendo dele o perdão do seu pecado, mas não customizando a fé cristã, tampouco customizando a palavra e aquilo que é a sentença. Existe uma sentença para cada ação. A Bíblia deixa bem claro que nos últimos dias viriam tempos difíceis, mas que nada se comparava ao fim. Alguns sinais viriam, Jesus constrói isso com João, alguns sinais virão, mas esse ainda não é o fim. Então que nós possamos entender e nos preparar para o fim do Senhor, para a nossa vida. O fim, né, que eu digo, é essa volta de Cristo, que vai findar a dor, o choro, o lamento, e virá um tempo de estarmos com Ele, na glória, na presença de Deus. Que seja uma verdade na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, a paz de Cristo, fique com Deus.